Bom, eu vou gravar alguns vídeos aqui para ensinar vocês a usar o LaTeX. Eu não sou nenhum expert no LaTeX, assim, eu não sou aquele cara com todo aquele conhecimento técnico da estrutura, do texto, dos comandos, do porquê. Assim, eu não conheço muito aprofundado essa parte, assim. Mas eu sei, eu uso ele muito, faz um bom tempo já. Então, o conhecimento prático dele eu posso passar para vocês com segurança. E esse curso vai ser basicamente um curso bem aplicado, assim. Eu vou ensinar vocês na prática como escrever em LaTeX. Então, primeiro, a gente precisa saber o que é o LaTeX, né? Então, o LaTeX ele é um sistema de preparação de documentos, parecido com o Microsoft Word ou o LibreOffice Writer. E, então, assim, tem muita gente que fala assim que ele é um editor de texto. Como eu falei, eu não sei se ele se encaixa, não tenho nenhum conhecimento técnico nisso, mas eu acho que ele não se encaixa na categoria editor de texto. Porque o LaTeX é como se fosse uma linguagem e você tem várias formas de escrever. Você pode baixar algum programa que usa o LaTeX, aí esse programa vai ser um editor de texto. Ou você pode também usar alguns sites, né? Eu vou ensinar vocês aqui a usar um site que é o Overleaf. E não vai ser hoje que eu vou mostrar, vai ser numa próxima aula, mas eu vou mostrar todo o passo de você criar uma conta lá, de como criar um documento por lá e do porquê que eu vou usar o Overleaf e não um outro programa. Mas existem programas aí que você pode baixar que usam o LaTeX. Mais um detalhe é que a pronúncia correta é ou LaTeX ou LaTeX. LaTeX é uma pronúncia errada. Só que eu falo LaTeX e vou continuar falando LaTeX porque teve uma época que eu falava LaTeX. Só que várias vezes eu fui falar sobre isso com as pessoas e aí eu tava conversando com elas e eu falava, não sei o que, o LaTeX. E eles faziam uma cara assim de quem não entendeu do que eu tava falando. E aí quando eu falava o LaTeX, deles, entendi. Então a pessoa, porque se escreve LaTeX, aí tem muita gente que não sabe como que a pronúncia é certa, então se fala LaTeX a pessoa às vezes fica perdida. Então eu acabei criando o costume de falar LaTeX, então vai ser assim que eu vou falar, mas a pronúncia correta é LaTeX ou LaTeX. Eu particularmente ouvi uma pessoa falando, não era nem LaTeX, era LaTeX, que eu já ouvi uma pessoa falando, não sei se é comum essa pronúncia, mas eu ouço bastante gente falando LaTeX. Enfim. E aí tem mais um conceito aqui que diferencia, por exemplo, o LaTeX do Word ou do Writer, por exemplo. Que o Word e o Writer, eles são esse tipo de programa aqui. What you see is what you get, que é abreviado aqui dessa forma, que é basicamente assim, o que você está vendo na tua tela enquanto você está escrevendo é aquilo que vai ser o teu documento final. Então, o teu documento final vai ser exatamente da forma que você está enxergando na tela. Então, se você enxergou uma figura, você girou uma figura assim, você está enxergando ela na tela dessa forma, vai ser assim que você vai ver ele no final. Já no LaTeX, ele já não é um what you see is what you get, ele é um what you see is what you mean. Então, é como assim, o que você vê é o que você quer dizer. Então, vocês vão ver que o LaTeX eles têm alguns comandos, a figura. Você não vai ver a figura no teu texto. Você vai ter um comandinho ali que você vai colocar a figura e no final você vai ver a tua figura, né? Mas ali no teu texto você vai escrever ele e esses comandos vão dar conta de fazer toda a configuração seja da figura ou do que você colocar ali. E você não vai ver ele no texto. Quando eu falei ali que no final você vai ver, não depois de terminar de escrever. Tem como você ir vendo. Conforme você vai escrevendo, ele já vai atualizando ali
e aparecendo na hora, mas isso daí a gente vê quando a gente for começar a aprender mesmo a usar o LaTeX. O LaTeX ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens, como praticamente tudo, né? Uma das vantagens dele é a qualidade de texto superior. Então, se você escrever um texto no Word e escrever o mesmo texto no LaTeX, o LaTeX ele fica com uma qualidade muito maior, ele fica mais bonito, é mais fácil até de você deixar ele bem formatado. Então o texto ele fica com uma qualidade muito superior, principalmente textos matemáticos. Assim, se você, dependendo do que você trabalha, se envolve equações matemáticas, essas equações vão ficar muito mais bonitas no LaTeX. A outra coisa é a portabilidade, porque você consegue basicamente abrir ele em qualquer lugar e ele não vai perder a formatação, ele não vai ficar tudo bugado lá, ele vai ficar exatamente do jeito que você criou, ele vai ser a forma que ele vai aparecer em qualquer lugar que você abrir. Então, por exemplo, se você cria um documento no Word e aí você usa um Word mais novo, e aí você vai abrir ele num outro computador que tem um Word mais antigo, às vezes ele pode desconfigurar. Ou acontece, eu acho que acontece isso bastante com quem dá aula no estado, os computadores do estado usam Linux. E daí no Linux você não tem o Word, daí o povo escreve, faz toda a prova deles lá no Word, chega na escola para imprimir, daí a pessoa não salva em PDF, desconfigura tudo, porque no Word ele vai usar provavelmente o LibreOffice Writer lá, ou tem outros programas que podem ser usados também, mas a maioria dos programas vai perder essa formatação. Então isso não acontece no LaTeX, você tem essa portabilidade. Outra questão é a definição de novos comandos, que não dê para você fazer isso no Word, eu até imagino que dê para você criar alguns comandos ali para facilitar a tua vida, mas depois, quando a gente começar a aprender a usar mesmo o LaTeX, vocês vão ver que ele tem alguns comandos que você tem que dar para fazer o que você quer. Às vezes, o que você precisa fazer é um comando muito grande, ou você precisa colocar um comando dentro de outro comando, dentro de outro comando, e você precisa fazer isso várias vezes no teu texto. Então, para você não ficar fazendo comando dentro de comando, dentro de comando, existe a possibilidade de você criar novos comandos. Não vou falar disso nesse curso, quem sabe no futuro eu faço um outro curso e eu abordo essa parte, mas eu não vou ensinar ninguém a criar novo comando aqui, mas essa é uma das possibilidades. Eu acho que, pelo menos para mim, o principal atrativo do LaTeX é a facilidade de escrever equações matemáticas. O meu trabalho envolve muitas equações, então eu não... sem chance de eu escrever no Word, tem que ficar clicando lá e tal. Até algumas coisas do LaTeX eu consigo usar no Word, alguns comandos que eu uso aqui na hora de escrever as equações no Word eu até consigo, mas ainda assim não é tudo e não é a mesma coisa. Então no LaTeX ele fica muito mais fácil de você escrever essas equações. Outra facilidade é para trabalhar com referências cruzadas. O que significa isso? Imagina que você tá lá no teu doutorado, escreveu tua tese e fez tudo lá no Word. Que no Word tem também uma opção lá de fazer as referências cruzadas, mas você não fez, você não soube fazer isso, fez tudo na mão, referência por referência, numerou elas lá bonitinho, 1, 2, 3. No final do teu trabalho, você percebeu que você esqueceu de colocar uma referência lá no início, lá na introdução. E essa vai ser agora a tua primeira referência. E você já estava lá com todas as tuas referências, vamos supor 200 referências lá numeradas, 1, 2, 3 até o 200. Só que agora, como você colocou uma lá no início, você vai ter que renumerar todas. Então aqui era a referência 1 vai virar 2, aqui era 2 vai virar 3 e assim por diante. Se você não tem algum sistema de trabalhar com essas referências cruzadas, ele não vai fazer isso automático, você vai ter que mudar tudo
uma a uma, vai ter que ler tua tese inteira para fazer isso manualmente. Como eu falei, o Word tem uma forma de fazer isso, mas eu acho que o LaTeX é muito mais prático nisso. Ele tem uma forma muito simples de você trabalhar com essas referências cruzadas, e essas referências cruzadas não servem apenas para as referências bibliográficas, serve para você referenciar equações, o número de equação, serve para você referenciar figuras, tabelas. Então, se você precisou inverter uma figura no teu texto, inverter a ordem, e a figura se inverteu a 3 com a 4, então agora ficou no teu texto 4 e 3, você vai ter que mudar manualmente, né? Se você fez uma referência cruzada com essas tuas figuras, ele muda automático. E no LaTeX é muito fácil de fazer isso, quando vocês vão ver mais pra frente que é muito simples de fazer isso. E, por fim, uma facilidade de criar sumário, lista de tabelas, lista de figuras. E como você, na hora de você iniciar, por exemplo, cada capítulo da tua tese, ou cada seção, cada subseção, cada coisinha dessas, você vai criar um link para ela, de referência cruzada, de uma maneira bem simples, como eu falei. Na hora de você criar o teu sumário, você vai dar um comandinho lá no início e ele vai criar o sumário automático com todos os capítulos, as páginas, seções. Você não vai precisar se preocupar com a formatação daquilo, porque já vai tá tudo automático para você, ele já vai tá configurado. Então é muito fácil fazer isso. Algumas desvantagens é que, como eu falei, vocês vão ter que usar muitos comandos. Então vai ser necessário vocês decorarem alguns desses comandos. Se vocês usarem algum programa, muitas coisas você tem do lado do programa ali, você tem uma forma de você clicar, igual você faz no Word. Então você quer colocar uma letra grega, você tem uma opção lá que você vai, né, letras gregas, daí você vai ter toda uma lista de letras gregas lá, você clica na letra e ele já escreve o comando para você. É uma possibilidade, para você não precisar decorar tantos comandos, mas eu acho que aí você já perde uma das vantagens do LaTeX, que é a facilidade de você escrever as coisas, porque se é para você clicar, tanto faz clicar no Word ou clicar no LaTeX, né? O LaTeX é justamente uma das vantagens dele é que você, uma vez que você decora os comandos, não é muita coisa não, como você usa com frequência, você vai sempre você vai se acostumar com eles e sai muito mais rápido o teu resultado. Outra questão é a possibilidade de erros de sintaxe, que é basicamente assim, como você que vai ter que colocar os comandos, se você colocou uma letrinha errada no teu comando, ele já dá erro. Então ele não vai... Porque quando é um erro no texto, ele sai o texto errado. Então se na hora de eu escrever aqui desvantagens, vamos supor que eu tivesse esquecido de colocar esse N aqui, eu não digitei ele iria sair escrito desvantagens, mas sem problemas. Só que quando esse erro vem num comando, aí já dá problema, porque o programa não vai reconhecer teu comando e ele vai dar um erro. E esse é o erro que a gente chama de erro de sintaxe. E você precisa corrigir esse erro. E aí vem uma outra desvantagem, que é a impossibilidade de você corrigir esses erros por meio de uma interface gráfica. Então, não tem como você olhar o teu negócio e ficar puxando, clicandinho ali, você resolver. Se o teu problema é no comando, a única forma de você resolver é você ir achando qual comando que está errado, identificando em que parte daquele comando que está o erro e corrigindo aquele erro. Sem uma interface gráfica, vai ser no texto mesmo que você vai ter que corrigir isso. Como eu não uso nenhum desses programas que eu comentei, talvez alguns programas tenham algumas funções para fazer isso de uma maneira mais fácil, mas eu não conheço. E uma última desvantagem é a necessidade de você compilar o código para ver o resultado. O compilar basicamente ali tanto em programas quanto no Overleaf, né, que a gente vai usar, é basicamente você converter o teu texto cheio dos códigos ali, com os comandos, converter aquilo dali
no teu arquivo final. Esse compilar é um botãozinho que você, ou algum atalho do teclado, ou um botãozinho ali que você clica. Então não tem segredo nenhum, só que toda vez que você escreve, se você não deixar para compilar automático, você vai ter que clicar ali para ele atualizar. E essa é a forma de você ver o resultado final que eu tinha comentado. Naquela parte que eu falei do what you see is what you get e tudo mais, que no LaTeX você não vai... O que você vê no texto não é o teu resultado final. Mas essas desvantagens, né, eu coloquei como desvantagem porque para a maioria das pessoas talvez seja, mas não é nada também que com um pouquinho de prática isso você não tenha problemas. Então, decorar comando você vai ter que decorar no começo, porque depois de tanto usar, você se acostuma. Erros de sintaxe, quanto mais você usar, a chance de você cometer erros vai ser menor. E se você tem bastante experiência, já você vai identificar fácil esse erro e vai saber corrigir fácil ele também. Então, essas desvantagens, na verdade, é simplesmente no início, porque depois você pega o jeito e vai-se embora. Então, essa primeira aula, para não ficar muito comprida, eu vou parar por aqui, vou falar deixar só o que é o LaTeX e quais as vantagens e desvantagens dele. Na próxima aula, então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é possível você fazer, porque o LaTeX ele não serve só para você fazer textos, tipo artigo científico ou tese. Tem outras coisas que dá para você fazer com ele também.